Hoje eu vou mostrar para vocês, né? Agora a gente vai falar, né? Sobre o quê? Né? Muita gente acredita em quê? Que um homem, né? Pra gente ter um homem, a gente precisa correr ali atrás dele o tempo todo, né? Fazendo esse papel de mulher corrida, sofrida, pra poder o homem ficar ali, né? Nos seus pés ali o tempo todo. Mas isso é um erro que a gente comete muito grande e que realmente isso não funciona. Por que não funciona? A gente vai falar sobre por que não funciona. Então, hoje eu vou mostrar para vocês, né? Sobre o quê? Eu vou passar alguns pontos para vocês ser valorizada, para vocês ser amada, para em vez de vocês correr atrás deles, correr atrás de vocês, sem precisar, né, de você ficar implorando, por que, Maria, por atenção daquela pessoa, ficar correndo atrás, ficar se jogando. Então, se você já gostou desse tipo de conteúdo, eu convido você a ficar até no final, porque sempre tem algo muito importante no final, e esse último que fica pro final é o quê? É algo que você pode aprender comigo, pode levar para a tua vida, pode ser uma experiência, pode ser uma dica, pode ser qualquer coisa relacionada aqui com o vídeo, mas que é realmente muito importante. Então vou dizer para vocês assim, né, que agora a gente vai entrar no primeiro assunto, que é continue vivendo a tua vida, né? Continue vivendo a tua vida, continue sonhando, continue vendo a tua família, teus amigos, continue tendo uma vida normal. E quando você coloca isso, né, em prioridade, faz parte da tua vida cotidiana, quando tu faz isto, tu se valoriza, tu demonstra ser madura, tu demonstra ser capaz, tu demonstra ter segurança. E quando tu faz isso, que é esse primeiro passo, você vai ter uma vida de prioridade, uma vida respeitada, uma vida onde as pessoas vão te respeitar, e não só por você ser uma pessoa maravilhosa, mas sim por você demonstrar, por você passar isso para as outras pessoas. Não pare tua vida por ninguém, às vezes não compensa. Além disso, deixa eu dizer uma coisa para vocês, quem faz isso, né, transmite segurança, passa segurança para as outras pessoas. Então, é uma coisa que se você for botar no caderno, coloque agora. Porque quando você faz isso, você realmente se torna uma pessoa sábia. Não fique disponível o tempo todo, é isso mesmo, você ouviu, né? Que o problema aí, maior, não é você receber uma mensagem da pessoa. O problema é você responder a pessoa imediato, sabe? Como se fosse uma coisa que, nossa, como se você ficasse com o celular na mão 24 horas esperando uma mensagem daquela pessoa, seu centro da atenção, aquela pessoa é para você. Não. Você tem que aprender que a mensagem é bem-vinda, mas você tem que aprender a responder aquela mensagem. Responder como? A pessoa mandou uma mensagem para você, você não vai lá e não. Você vai esperar. Você vai dar um basta, esperar, respirar mais um pouco e responder. Porque você não vai estar correndo atrás daquela pessoa se você fazer isso. Agora, se a pessoa manda uma mensagem para você e você imediatamente, porque ela estava ansiosa, estava nervosa, no mundo não vê, assim, a gente tem que aprender que a vida da gente não é em torno de outra pessoa. A gente precisa também ter nossa vida, ter nosso espaço, nosso cantinho. Então, quando você coloca isso na tua vida, quando você coloca isso como estratégia, você consegue identificar os erros, você consegue ver aonde você está errando, você consegue ver que mensagem nem sempre é a melhor solução do seu relacionamento. Você precisa aprender a esperar, respirar e responder. Desse número 2 eu diria para vocês assim, todo relacionamento ele precisa de um equilíbrio. Se ele não tiver um equilíbrio, ele não vai ser um bom relacionamento. Concorda comigo? Se vocês concordam, deixem no comentário. Todos os relacionamentos ele realmente precisam de um equilíbrio. Se ele não tem esse equilíbrio, ele não é um bom relacionamento. Então, se vocês concordam, deixem no comentário o que vocês acham dessa pedacinho aqui do segundo, né, conteúdo, do segundo tema. O terceiro tema, a gente vai falar aqui de cuidado, né, com a sua autoestima. Cuida da sua autoestima. Por quê? Porque quando você se cuida, se valoriza, né, você tem o quê? Você tem confiança em si mesmo, você tem amor próprio, você confia em você mesmo, você é feliz com você mesma.
Quando você não tem isso, você depende da outra pessoa para ser feliz. Você não precisa depender da outra pessoa para ser feliz, para se valorizar. Então pense nisso que eu estou falando para vocês. Se você ficar o tempo todo dependendo de uma pessoa falar uma palavra boa ou coisa assim para você se sentir importante, isso é questão de que não é normal. Agora, se você realmente se valoriza e você realmente se sente bem e se sente importante com aquilo que você está fazendo, sim, você é uma pessoa espetacular, tá? Porque você se valorizou. E se você se valoriza, você tem a autoestima alta. E isso sim é mais importante do que você esperar uma palavra de outra pessoa para se valorizar, para se sentir bem. Então, se fosse para mim dizer para vocês, eu diria assim: você não precisa da outra pessoa, né, para você se valorizar. O primeiro valor que você precisa ter tem que vir de você. A primeira autoestima que você precisa ter, ela tem que vir de você e não da outra pessoa. Se você pensar o contrário, então deixa aí nos comentários para a gente estar conversando. Agora a gente vai falar do quarto aqui, né? Demonstrar carinho sem exagero, né? Não sei se a palavra saiu certo, sem exagerar, né? Por quê? Porque é muito importante você demonstrar carinho, né, para outra pessoa, né? Não adianta eu chegar aqui e falar assim, você tem que se valorizar, fazer isso, fazer aquilo e não fazer o que tem que ser feito. Eu só deixo aqui bem específico para vocês. E quando fala assim que aquela primeira autoestima tem que vir de você, porque é realmente a verdade. A segunda tem que vir do parceiro, porque sem troca de palavras, sem troca de autoestima, sem troca disso e daquilo, acaba ficando aquele relacionamento chato, né, sem graça. Então por isso eu falo, mas é importante vocês aprenderem que a primeira autoestima, o primeiro passo, a primeira coisa vem de você. Você mesma tem que se valorizar. Então, para mim dizer para vocês que um relacionamento saudável, ele precisa dessa troca, sabe? Ele precisa dessa troca de carinho, de atenção, de diálogo, de conversa. Mas isso não quer dizer que você não devo ter prioridade para mim mesma, né? Ter autoestima. Sim, você tem que ter, porque isso é uma coisa que todas as mulheres deveriam ter, né? Infelizmente nem todas têm, que é ter uma autoestima, que é aprender gostar de si mesma, que é aprender a se valorizar, colocar você em prioridade para depois colocar a segunda pessoa. Mas tem umas que faz ao contrário, coloca a primeira pessoa, a segunda pessoa em primeiro lugar e o que é dela, que era o sonho, que era a vida dela, ela coloca em segundo. Então não faça isso, meninas. Tenta pensar do jeito que eu estou falando para vocês. Coloca em primeiro lugar e também não deixe de fazer essa troca no relacionamento, porque sem ela não existe relacionamento. A troca é troca de carinho, de diálogo, né? Então tem que ter e tem que existir, porque você sozinha não pode fazer isso. Tem coisa que a gente sozinha faz, tem coisa que a gente sozinha jamais consegue fazer. No 5 bloco a gente vai falar assim: não aceita, né, qualquer coisa, porque quando você aceita qualquer coisa, qualquer atitude, você aceita a não ser valorizado. Você aceita ser qualquer coisa na vida daquela pessoa. Então, quando você aceita qualquer coisa, você aceita ser desvalorizada. Você aceita ter menos valor do que você merece. Então, coloque limite nessa situação. Então, né, é necessário, tem hora a gente colocar limite, é necessário termos respeito com a gente mesmo. Quando a gente respeitar a gente mesmo, a gente é, né, uma pessoa enxergada pela outra pessoa, valorizada pela outra pessoa. Então, respeitar a si mesmo, colocar certos limites quando for necessário, saber conversar quando for necessário, saber dialogar quando for necessário, tudo isso faz parte de um conjunto aí. Então, mulheres, nossas mulheres, isso são coisas que vocês podem estar fazendo. Por que, Maria, eu deveria fazer isso? O título já fala tudo, né? O título já fala tudo. Se vocês queiram, né? Se vocês gostariam de ter aquele homem, aquela pessoa que você ama, sabe? Correndo atrás de você, não digo correndo, mas te respeitando, você precisa seguir esses 5 passos que eu passei aqui, passo a passo, tá?
Não adianta vocês pular um, não, já ouvi um, já é o suficiente. Não adianta. Se eu fazer um, eu não fazer o 2, o 3, o 4, o 5, vai acontecer o quê? E eu vou deixar pela metade aquilo que eu queria tanto fazer, aprender. Então existe também esse passo a passo onde vocês também têm que aprender, né, a seguir, né? Quando a gente passa para vocês esse tipo de conteúdo, é para vocês seguir passo a passo. Então as palavras importantes que eu falo que é bom anotar, tá? Então é muito importante mesmo. Então, vou deixar aqui para vocês. Tem atitude que deixa uma mulher ficar naturalmente e também passar naturalmente o seu valor, o seu respeito. Então a mulher se torna naturalmente, né, valorizada, se torna naturalmente respeitada, se torna naturalmente uma grande mulher para o parceiro. Naturalmente, sem precisar de ficar cheia de 9 horas. Isso que eu falo porque eu já passei, tenho essa experiência. Resumindo, vou falar rápido para vocês. Quando eu era mais nova, eu não sabia fazer isso, então eu vim aprender já muito de idade. Então eu aprendi que da pior maneira, né? Depois que eu sofri, apanhei bastante, eu aprendi. A maneira de falar apanhei, gente, é só a forma de falar. Então, hoje eu faço as coisas tão natural que parece que eu estou fazendo nada. E as pessoas percebem que tem algo errado, mas eu não penso, já nem percebo. A pessoa percebe e fala, você tá diferente, hein? Que foi o que aconteceu, o que está sucedendo, mas eu não transmito isso tanto. Antes eu fazia e transmitia a raiva, o ódio, a angústia, né? Hoje eu tô uma pessoa natural. E é tão bom você ser natural, é tão simples você ser natural, só que tudo isso tem que ter um passo, tem que ter um aprendizado, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não cheguei até aqui assim, do nada, sabe? Demorou bastante para me chegar o que eu sou hoje, né? Então, acredito que vocês também têm que ir estudando, fica aí no canal, se inscreva, ativa o sininho, faz tudo para vocês também aprenderem um pouco o que eu sei, eu passo para vocês, e o que vocês sabem, vocês podem passar para mim também, que eu tô aqui para aprender com vocês, lógico, né? E no próximo vídeo a gente vai dar continuidade, sobre esses assuntos que a gente está falando aqui, tá, mulheres? Então, não perda, não, vai correndo lá pro próximo vídeo.